Namastê. Mais uma vez a gente está no nosso podcast aqui, né? Falando sobre um tema interessante, né? Eu tenho uma dor, eu tenho uma limitação pela dor, mas eu posso praticar yoga? Será que eu consigo praticar yoga? Então o Rodrigo vai trazer algumas perguntas que a gente recebe sempre, né? Um tema que sempre volta à tona, né? O tempo todo a gente está recebendo, tanto dos alunos quanto do pessoal que acompanha a gente aqui nas redes sociais, mesmo com algum tipo de limitação, de dor, né? Seja ela uma dor física, seja uma dor emocional, seja o que for, eu posso praticar yoga? Será que o yoga serve para mim? Não é isso, Rodrigo? É isso aí, Thiago. Primeiro eu queria que você contextualizasse, né, Thiago, que quem acompanha mais tempo já sabe, mas eu queria que você contextualizasse essa diferença do yoga, porque as pessoas ainda fazem essa distinção, né, da prática propriamente dita dos asanas com a filosofia do yoga e até mesmo outras técnicas mais tranquilas. Então, eu queria que você fizesse só essa distinção, porque eu sei que na cabeça de algumas pessoas isso aí pode existir e elas podem achar que não conseguem os benefícios do yoga. Só para você contextualizar rapidamente. Então, vamos lá. Isso é uma coisa que a gente está sempre reforçando, né? O yoga, muitas vezes, ainda no Brasil, no Ocidente como um todo, ele é vendido muito como corpo, né? Como um exercício para o corpo. E as pessoas acreditam muitas vezes que o yoga é só isso. Uma ginástica diferente, uma ginástica que vai me deixar mais saudável, que vai. Muita gente confunde o yoga com pilates, com fisioterapia, com ginástica, com uma porção de coisa, com alongamento, né? Mas sempre trazendo essa visão do yoga do corpo. O que, né, no método Hermógenes, que há mais de 60 anos, né, o Instituto vem levando para as pessoas e com várias comprovações de resultados maravilhosos, né, em relação a dores, em relação a problemas emocionais e tudo, há 60 anos a gente vem ajudando as pessoas. No Instituto Hermógenes, o método Hermógenes, o que a gente propõe é um yoga que o professor chamava holístico, ou a gente poderia chamar também o yoga integral. O que quer dizer isso? É o yoga que vem propor para a gente uma mudança no estilo de vida. E aí a gente vai ter vários caminhos, né, várias ferramentas para poder usar a nosso favor. Então, o asana, as posturas, né, o hatha yoga, que a gente chama, é importante, sem dúvida nenhuma, é muito importante, né, para a gente ter o corpo mais saudável, mais flexível, mais forte. Não só o corpo, o próprio hatha yoga já vai lidar muito com a energia, com a respiração, com o prana, com a concentração. Isso é muito importante. Mas a gente não pode deixar de ver o yoga além do asana. E o que seria esse yoga além do asana? Seria, por exemplo, a prática de meditação, a importância do relaxamento, a questão da alimentação, o quanto isso influencia na nossa saúde, a questão da nossa mente, dos nossos pensamentos, se essa mente está muito agitada, se é uma mente que tende muito para o negativo, e também faz parte da nossa vida, né? Também a parte espiritual, de uma conexão com algo maior. Então, o yoga ele vai vir falando, né, de todos esses campos, não só o corpo físico. Eu até separei, Rodrigo, para ler aqui para o pessoal, um conceito do professor sobre saúde plena, mas que vai tocar nesse assunto do yoga além dos asanas, né? Olha que interessante, né? O professor fala assim: as enfermidades não sobrevivem quando implementamos e cultivamos um nobre estilo de vida que nos melhore simultaneamente nos diversos níveis e aspectos da nossa natureza: matéria, energia, emoções, pensamentos. É isso que nos garante a saúde plena. Então, é justamente isso que a gente está falando, né? Esse conceito que a gente está trazendo para vocês, saúde plena, precisa de um yoga que vá passar pela matéria, ou seja, pelo corpo físico, sim, mas pelo corpo de energia, que aí a gente pode falar de pranayama,
pelas emoções, sentimentos, pelos pensamentos, pela mente. Só isso tudo trabalhando, né, em harmonia, em sinergia, é que pode trazer para a gente essa saúde plena, que não é a saúde que muita gente imagina, que é só a ausência da doença. Ah, eu tenho saúde, eu não fico doente. Isso é uma parte, mas a sua vida está com propósito, sua vida, você está feliz, você tem alegria na sua vida, você se sente forte, você se sente com harmonia, né? Com amor, você está sentindo amor pela vida e pelas pessoas. Isso tudo está no conceito de uma vida plena, de uma saúde plena, de um yoga pleno. Então, a gente não pode deixar o yoga ser reduzido a uma simples ginástica. Nada contra a ginástica, nada contra nenhuma atividade física, que é importante também, mas o yoga pode propor para a gente, pode trazer na nossa vida uma mudança de estilo de vida muito mais ampla do que simplesmente não adoecer. Não adoecer já é ótimo, mas a gente pode trazer muito mais coisa além disso, né, Rodrigo? Ah, verdade, Thiago. E isso acaba trazendo, né, para o tema de hoje, né, que tenho alguma limitação, posso praticar yoga. Se a pessoa entende esse contexto, né, todo mundo pode praticar, independente Tudo. se a pessoa tem uma limitação, né? Porque a mudança de pensamento, o estilo de vida, é algo que qualquer um pode praticar, né? Independente do estado que se encontre, né? Que às vezes até é um estado temporário e às vezes como a gente fala muito aqui, né? O fato dela começar a fazer a prática, como por exemplo um relaxamento, a gente pode até falar isso mais à frente, vai fazer com que ela relaxe e volte, às vezes é o que você até tinha falado hoje de manhã, às vezes a dor dela é por uma emoção e essa emoção está impedindo com que ela pratique. E aí, se ela relaxar, ela vai voltar, vai conseguir voltar a praticar, né? Sem dúvida, é isso que a Vou gente começar. quer deixar bem claro, né? Todos podem fazer yoga, né? O yoga é para todos. Isso é digamos assim, é um pilar do método Hermógenes, né? A gente até sabe de algumas outras linhas aí que vão dizer que yoga é para jovens, que yoga é para saudáveis. Isso, para mim, soa até como um certo preconceito, né? Então, assim, não é o yoga do professor. O yoga do professor é para criança, é para jovem, é para adulto, é para idoso, é para pessoas que estão obesas, pessoas que estão com muita idade, pessoas que têm limitações físicas, né? Que a gente recebe muito, né, Rodrigo? Ah, eu tenho um problema sério no meu joelho. Eu não consigo sentar no chão. Eu posso praticar yoga? Pode, pode. É lógico que algumas coisas, talvez algumas posturas, né? Entenda bem, vão ter vários campos ali, né? Digamos assim, aulas práticas de postura é um campo, aulas de meditação é outro campo, aulas de estudo, outro campo, né? Aulas sobre alimentação, estilo de vida, sono, outro campo. Então, nesse campozinho, aulas práticas, eu não consigo sentar no chão. Mesmo no campo prático, pode fazer. Por quê? Porque você pode fazer muita coisa na cadeira. A gente tem uma aula às sextas-feiras com a professora Márcia Isidoro, que ela é especializada, né, para pessoas na saúde e na terceira idade, que é um método do professor. Yoga para a terceira idade, saúde na terceira idade, que justamente ela faz muitas posturas e muitos exercícios na cadeira. Então, a gente já teve alunos cadeirantes, né, paraplégicos, a gente já teve alunos com um membro da perna amputado, a gente tem alunos com deficiência visual, né, a gente tem alunos de 90 anos, de 80 anos. Então, assim, isso é um bloqueio que as pessoas têm devido à má informação. Elas veem aquele yoga lá, que aparece às vezes, né, na emissora, que aparece numa revista ou aqui na internet, aquelas pessoas muito jovens, muito saudáveis, muito fortes, fazendo posturas muito difíceis, algumas que nem eu faço, apesar de tantos anos de yoga, e a pessoa pensa assim, não, se eu não consigo fazer,
o que aquele atleta lá faz, né? Eu não posso fazer yoga. Aí eu lembro daquela brincadeira, né, Rodrigo? O professor sempre gostava de descontrair, mas trazendo um ensinamento. O professor falava assim, ele brincava muito com isso, ele falava assim, se contorcionismo fosse sinal de yoga e de iluminação, aquele pessoal chinesinho que trabalha no circo, né? Eles seriam todos yogis iluminados, porque eles fazem umas contorções ali e entram dentro de caixas pequenas que nem professores de yoga vão conseguir. Então, se aquilo ali é yoga, todo mundo que tem superalongamento é um yogi por natureza. Mas, ué, e os valores? E a verdade? E o ajudar o outro? E o respeito? Né? E a mente dessa pessoa? Às vezes a pessoa está fazendo uma contorção lá dificílima, mas está pensando o mal do colega do lado, está pensando o mal da outra pessoa, ou está tendo uma vida totalmente sem valores. Isso é yoga? Não é yoga. Então, assim, não podemos limitar o yoga a uma prática física. Agora, isso também, Rodrigo, eu acho que parte, né, dessa confusão é culpa até de alguns profissionais do próprio yoga, porque, infelizmente, o yoga ele está sendo muito confundido. Então, tem gente que, sim, faz prática de yoga muito vigorosa, quase que uma ginástica, sem teoria nenhuma, sem filosofia nenhuma, sem espiritualidade nenhuma, sem meditação nenhuma. Aí, transforma o yoga numa ginástica. Aí, aquela pessoa que teve contato com aquilo ali vai entender que o yoga é ginástica. Então, muitas das confusões também partem dos profissionais do próprio yoga, que acabam transformando o yoga num esporte, numa ginástica, quando não é esse o verdadeiro propósito do yoga, né? Tiago, se de manhã teve até uma pessoa falando aqui, acho não, um professor, ele falando, o professor de yoga, ele falando, professor de yoga ganha mal, como fazer, arrumar uma outra profissão. E, na verdade, o professor de yoga hoje, se a pessoa parar para pensar, é uma das profissões que, se não está, deveria estar em maior alta por conta do. Porque hoje em dia todo mundo precisa do yoga, né? Do yoga, da meditação. Porque tá todo mundo, não é a pessoa não que já está estressada, não. Ou a pessoa precisa para prevenção, ou a pessoa precisa justamente para se acalmar e se tratar. E o que acontece é que, às vezes, eu acredito que é o que a gente tenta trazer aqui, é a gente trazer essa concepção para as pessoas, essa percepção de que o yoga não é só os exercícios, né? E fazendo isso, a gente consegue desmistificar essa questão de que, não, eu tenho uma limitação, eu não posso praticar. A Mônica colocou aqui, como sabem, sou iniciante, estou começando com a meditação e leitura. Ainda não iniciei posturas, o meu receio é uma hérnia de disco lombar. Então, você vê, ela já, com certeza, já está tendo os benefícios, se ela já está estudando e já está meditando, já está tendo os benefícios, né, do yoga. Mas ainda tem esse receio. Ela deu esse passo, ela não esperou de repente, não, vou começar, vou ficar bem, para depois começar a meditar, depois começar a ler. Não, ela já começou a colocar em prática. Aí eu queria que você, de repente, Thiago, falasse um pouco sobre isso e falasse também se você lembra algum caso seu que você se sentiu limitado fisicamente para praticar e você acabou utilizando alguma técnica que não precisa do corpo, mas para relaxar o corpo. Você teve alguma Não, situação nesse sentido? sem dúvida, sem dúvida. Obrigado aí, Mônica. Mônica também está sempre presente, né? Que bom, Mônica. Perfeita a sua colocação. Então, Mônica, você já está fazendo yoga, isso que é importante, né? Se você já está meditando, se você já está estudando, você já está fazendo yoga, né? As posturas, aí o que eu posso falar para você é o seguinte: se você está com crise de hérnia de disco, realmente tem que ir com muito cuidado, com o professor mais perto e tal, devagarinho. Se você tem hérnia de disco, mas não está em crise, você tem que saber escolher as posturas com o seu professor, com o professor que vai te acompanhar,
mas é possível. E o Rodrigo perguntou isso, engraçado que bem na hora que ela falou sobre hérnia de disco. Eu queria dizer para vocês que eu tenho 2 hérnias de disco. Eu tenho hérnia L4, L5, S1. Então, assim, por causa do meu histórico aí de esporte, de pegar muito peso, de surf, de esporte de aventura e tal, eu não sei como que essa hérnia apareceu, na verdade, mas eu já tive crises sérias de hérnia de disco. Há muitos anos eu não tenho, porque me mantenho praticando, me mantenho cuidando da minha hérnia, me mantenho, né, saudável. Agora, em momentos de crise, né, anos atrás, há muitos anos atrás, não era possível praticar algumas posturas, mas era possível relaxar, era possível meditar, era possível estudar, era possível ver alguma aula, né, hoje em dia, né, ou pela internet, ou algum documentário, era possível ter aulas, né, sentado. Então, assim, em momento nenhum eu deixei de praticar, mesmo com dor na coluna. E isso também, casos ano passado eu tive na Índia, né, o Rodrigo sabe, tive um problema lá de infecção, parei, fiquei um tempo no hospital, mas todos os dias lá, apesar de estar com a saúde bem debilitada, eu estava lendo, eu estava estudando, eu estava meditando, deitado na cama do hospital. Então, assim, não pode deixar isso ser uma desculpa. Eu já falei de manhã, de vez em quando eu falo sobre isso, eu trabalhei alguns anos com pacientes com câncer. Então, pessoas em tratamento de quimioterapia, muitas vezes, não sei se todo mundo sabe, mas o tratamento de quimioterapia é muito forte, né? E ele deixa as pessoas com muita fadiga, com muito cansaço, né? Corpo fraco, enjoo. E, para você ver, o yoga e a meditação ajudava muito essas pessoas nesse tratamento, para recuperar dessa fadiga, para ter mais energia, para enjoar menos. Então, assim, acho que é uns casos extremos, né? Você imagina, uma pessoa com câncer, como é que uma pessoa com câncer pode fazer yoga? Pode, e ajuda muito. Então, com isso, quero reforçar para vocês que todos nós podemos. Eu queria também aproveitar, Rodrigo, fazer uma analogia que o professor fazia, que é a do iceberg, né? O Rodrigo já ouviu isso, alguns alunos aqui provavelmente também já ouviram. O professor falava muito o seguinte: o asana, a postura, o hatha yoga, a postura, é a ponta do iceberg. Não sei se todo mundo sabe, mas aquela parte que fica fora d'água é apenas a ponta do iceberg. O iceberg dentro d'água, o iceberg é como se fosse uma grande ilha de gelo, né? O iceberg dentro d'água, ele é infinitamente maior do que a ponta que está para o lado de fora. Só que quando você olha, o que você vê? A ponta do iceberg. Então, quando geralmente a pessoa olha para o yoga, ela vê a ponta do iceberg. Só que ela não vê que ali, a base, ali embaixo, é o quê? É o estudo da tradição, é o Vedanta, é a meditação, é a alimentação, é a qualidade de pensamento, é você fazer serviço voluntário. Isso está lá no yoga. Você fazer seva ou karma yoga, né? Buscar ajudar outras pessoas. Isso está na vida do yogi. Então, toda essa base é muito maior do que as posturas. Mas a postura ela é mais visível, né? A postura ela é mais fácil de você identificar, né? Muito bom, Thiago. Na hora que eu fiz a pergunta, eu lembrei exatamente desse seu caso aí da Índia, né? Você não sei se você chegou a falar, mas especifica. Você falou, mas ir mais a fundo, porque você não podia fazer ali os asanas, né? Mas você fez algumas técnicas. E a gente, mais à frente, eu vou até pedir para você lembrar também o caso daquela nossa aluna. Mas a Fátima até colocou aqui, a Fátima e Armando, o casal 20, nossos alunos, eles colocaram o seguinte: eu tenho a Fátima, né, no caso, eu tenho fascite plantar e hérnia de disco, porém sempre fui muito bem orientado e hoje posso dizer que a yoga melhorou em tudo. Não posso parar, pois me deixa muito bem. Ainda tem isso, né, Tiago? Porque às vezes a pessoa ela tem alguma limitação, aí ela começa a praticar e, naturalmente, isso vai sumindo, né? É claro que tem algumas condições, né, que você sempre nos orienta muito bem a procurar fisioterapeuta,
procurar um médico para tratar. Mas tem isso, né? Tem algumas coisas, por exemplo, da hérnia de disco, eu queria que você falasse um pouco. Algumas pessoas deixam de praticar por conta da hérnia de disco. Isso daí queria que você falasse, porque tem alguns momentos que na verdade não tem problema, né? Se a pessoa está numa crise, não tem problema a pessoa praticar. Queria que você falasse mais um pouco e se existe alguma limitação que ela tem que ter nesse momento da prática dos asanas propriamente ditos. Então, isso eu gosto também de ser muito transparente, né, com as pessoas o tempo todo, com meus alunos, todo mundo. E isso é uma coisa que, às vezes, eu falo com meus alunos, até alunos presenciais mesmo, do Instituto, né? Às vezes a pessoa, ela está com uma hérnia de disco, né? Mas essa hérnia, ela está quietinha ali, está controlada, está sem dor. Se você se mantiver praticando, como eu faço, você vai evitar que essa crise venha, né? Ao contrário, se você não fizer nada, não fizer exercício, não fizer esses alongamentos, não fizer reforço, as crises vão ser mais constantes. As pessoas pensam assim, eu tenho hernia de disco, então eu não posso fazer exercício. Não é verdade, é o contrário. Você tem que fazer exercício, só que bem, né, bem colocado, bem administrado, bem orientado. Se você não fizer, se você ficar sedentário, e principalmente muito tempo sentado, trabalhando e tal, aí essa hérnia vai atacar, tá? Agora, o que eu gosto de explicar para as pessoas muito é o seguinte: tá com crise, com dor de hérnia de disco, né? É uma dor forte. Eu já tive algumas e sei como é, né? Então, assim, não é momento ali de você fazer asana. Isso eu até oriento aos meus alunos. Para um pouquinho de fazer o asana. Faça o tratamento com o seu médico, com o seu fisioterapeuta, se for o caso até de tomar remédio, tome o seu remédio para diminuir essa dor e essa crise, tá? Melhorou a crise, volta a praticar, volta a se cuidar para que não tenha outra crise. O que as pessoas às vezes confundem, isso vem de um senso comum, né, mas que é errado, é assim, eu estou com um pouquinho de dor na coluna, aqui na minha hérnia e tal. Se eu alongar muito, se eu fizer muito alongamento, vou melhorar. Nem sempre. Se você já está com aquela parte ali inflamada, porque a hérnia é uma inflamação ali, e você forçar em cima, a tendência é piorar. Você deve descansar aquela região. Agora, de novo, você não vai poder fazer alguns asanas, mas você vai poder fazer pranayama, você vai poder fazer meditação, você vai poder fazer relaxamento, alguns asanas você vai poder fazer. Então, assim, entendam? Não é que a pessoa que tem hérnia de disco não pode fazer yoga. Não, isso a pessoa que tem hérnia deve fazer, mas ela deve ser bem orientada, com cuidado, sem forçar, sem exagerar, e principalmente, está com dor aguda, aí sim, não faça. Se a dor tá séria, aí é momento de parar um pouquinho para você desinflamar essa região, né? E aí depois poder voltar sem dor. Vamos lá, Thiago. Você meio que já respondeu, mas é só para falar mais um pouquinho. O que vale mais? A pessoa que está. A pessoa ela já conseguiu entender que ela já pode praticar, e mesmo com alguma limitação, o que vale mais? Ela fazer essa prática a prática da meditação, a pessoa tem uma limitação e naquele momento ela não está podendo ter o físico, fazer os exercícios físicos, fazer o asana propriamente dito. O que vale mais? Ela fazer se ela tiver que escolher, tem que escolher, não tenho tempo hoje. Vale mais a pena ela fazer a meditação ou vale mais a pena ela estudar, fazer um relaxamento? O que vale mais a pena, às vezes, para a pessoa que não tem tempo e precisa, ou tem alguma limitação e precisa escolher dentre as várias outras técnicas que vão além do asana? Rodrigo, eu brinco que meditação é quase que obrigação, né? Meditação é diária, com hérnia, sem hérnia, com prática, sem prática. Meditação é o nosso compromisso diário. Então, assim, já parte desse princípio. Meditação já é meu dever de casa. Isso eu tenho que fazer sempre, com dor, sem dor, com yoga, sem yoga, com o que for, eu tenho que meditar.
Agora, até porque, né, a meditação ela vai trazer uma clareza na sua mente, nos seus pensamentos, que você vai poder lidar melhor até com a própria dor. Você sabe que existem, né, técnicas e estudos mostrando como a meditação pode lidar com dores, né? Com dores emocionais, né? E com dores físicas. Então, assim, olha que interessante. Existem estudos científicos que citam, né, que fazem grupo de controle, que pessoas que meditam, elas conseguem lidar melhor com a dor até do que pessoas que tomam analgésicos. Olha que coisa interessante. Então, pessoas tomam remédio para não sentir dor e outras pessoas praticam meditação. Em alguns estudos mostram que essas pessoas que meditam sempre, muitas vezes conseguem lidar melhor com essa dor do que pessoas que tomam remédios, né? Vou fazer sempre, eu gosto de fazer esse alerta, gente. Não estou falando mal de remédio, não estou dizendo para ninguém parar de retomar remédio, de ir a médico. Não é isso. Meu respeito total aos médicos, à medicina, o avanço da própria medicação, que ajuda a salvar muita gente. Mas o que eu estou dizendo é que a meditação vai te dar uma consciência mental, corporal, que você vai começar a lidar melhor, entender melhor como essa dor, né? E começar a perceber melhor as coisas que você pode, que você não pode, como lidar. Porque tem uma coisa também interessante, Rodrigo. Existe a dor física, olha só, existe a dor física e existe a dor emocional que eu coloco em cima da dor física. Isso é um fato. Olha só, eu tenho um problema no joelho. O joelho dói. Ele dói realmente. Mas a dor emocional, por exemplo, de eu não poder mais jogar bola com meu filho, de eu não poder mais sentar, de eu ter que fazer operação e eu morro de medo de operação, de eu não poder fazer yoga. Isso é uma dor emocional que a dor do meu joelho causa. Então, muitas vezes, a dor emocional ela amplifica a dor física. Olha que interessante. Então, quando você começa a meditar, você começa a conseguir separar o que é dor física e o que é dor emocional, ampliando a dor física. Existe até exercícios, né? Pessoas que meditam mais tempo. Já contei essa história uma vez aqui. Eu fiz um curso de Vipassana, que é um retiro de meditação budista, que é bem rigoroso, né? Só para vocês terem uma ideia, são 10 dias meditando 10 horas por dia, e você precisa ficar 10 dias em silêncio, né? Você não pode falar nada. Então, 10 dias em silêncio. Algumas pessoas aqui, acredito que já tenham. Se alguém fez Vipassana aí, fala aí, por favor, porque é um curso difícil, mas é maravilhoso para quem já está, né, mais acostumado com a meditação. Mas tem sessões de meditação ali de 2 horas direto, né? Então, você senta numa posição, você precisa ficar 2 horas ali sentado. O joelho dói, a coluna dói, o corpo dói, porque 2 horas não é 10 minutos, né? E aí você começa a treinar a sua atenção para, em vez de evitar a dor ou querer rapidamente mudar de posição, você começa a treinar a mente para olhar para essa dor. Então, assim, eu estou sentado, eu estou com dor no joelho, eu levo a minha atenção, estou com dor no joelho. Que dor é essa? Como que é essa dor? Ela realmente é intensa? É uma dor que eu aguento? Não é uma dor que eu aguento? Eu tenho que mexer a perna? Eu consigo ficar parado? E olha que interessante, eu passei por isso. A primeira vez que eu vi isso, eu achei que não era possível. Eu, numa dessas meditações de sei lá, quase 2 horas, eu sentei e tudo, comecei a meditar. Quem já meditou mais de meia hora, 40, às vezes acontece até com menos, mas mais de meia hora, 40 minutos, muitas vezes o que acontece? A perna vai ficando dormente, na verdade. Você fica ali sentado com o peso do corpo em cima da perna e ela vai ficando dormente, você vai perdendo até a sensibilidade da perna, né? E eu ali, 1 hora e meia, quase 2 horas, eu já não estava sentindo a minha perna. E aí a mente, aquela mente macaco, começa, né? Pô, mas será que vai voltar o movimento da minha perna? Tá doendo pra caramba, levanto, não levanto, a mente macaco estava ali, né?
levanto, não levanto, levanto, não levanto. Aí eu lembrei da instrução ali do curso. Observe a dor, deixa a dor passar. Observe a dor, deixa a dor passar. Eu achava que isso não ia acontecer, eu achava que a dor ia aumentar, né? A nossa mente pensa isso, começa a doer, vai piorando, piorando, piorando até eu não aguentar, né? Você acredita que, assim, depois de, assim, isso começou lá com 1h10, 1h20, a dor foi embora. E até a dormência da perna foi embora. A minha perna voltou ao normal. Olha que interessante. Porque com a minha mente, naquele momento, eu consegui entender aquela dor, controlar aquela dor, e a dor passou. Pode parecer até brincadeira, né? É até estranho. A pessoa pode falar, isso não é possível. Gente, aconteceu comigo, estou falando para vocês. Eu estava com a perna totalmente dormente, não me mexi, porque foi um exercício que eu queria, né, ver onde que ia parar essa dor. Continuei ali, meditando firme, e sumiu. Acabou as 2 horas, eu levantei normalmente, sem dor nenhuma, sem quase cair, né? Porque quem sabe, quem medita muito tempo, às vezes fica com a perna dormente, vai levantar, às vezes até cai no chão. Eu já vi isso acontecer, né? Não aconteceu nada disso. Então a dor veio, ela veio, me incomodou, eu não dei atenção, né? Na verdade, eu dei atenção, mas eu não reagi a ela, e ela sozinha ela foi embora. Olha que interessante. Então, é uma coisa prática, né, que aconteceu comigo, e isso acontece, né? É interessante de observar. Então, muitas vezes, a gente, na meditação, a gente vai aprender a lidar melhor com as nossas dores físicas e emocionais. É o que eu estou falando. Às vezes são dores emocionais, né? E aí a gente também vai aprender a lidar na meditação. É interessante, porque muita gente acha, não, tem um conceito, né? Ah, não, você está com uma dor, não, esquece, nem pensa nela, né? Nem pensa, esquece, que eu acho que foi o primeiro pensamento que veio na sua cabeça, né? A gente, não, esquece, não vou nem pensar nessa dor. E quando, na verdade, você deve trazer atenção, mas atenção para mudar, né? Fazer uma mudança, né? Da dor. Na verdade, fazer a observação, né? Como você trouxe, né? Interessante, Thiago. Vamos lá, uma outra pergunta que chegou aqui, que eu tenho aqui, que eu separei, na verdade. Por onde começar? Por exemplo, a pessoa, ela acha que ela não pode praticar porque tem alguma limitação. Por onde ela deveria começar? Se ela tivesse, por exemplo, não, eu quero mudar a minha saúde, quero ter mais saúde. Qual o primeiro passo? O que eu tenho que fazer? Então, o primeiro passo, assim, é se você tem realmente uma dor que te acompanha, né, é você conversar com o seu professor, falar para ele, né, que você tem essa dor, o que é a dor, e você se respeitar nessa dor também. Então, assim, primeira coisa, meditação, estudo, pranayama, né, respiração, relaxamento. Para falar de uma maneira ampla, né, pode ser várias dores de várias partes do corpo, é começar a fazer o asana. E isso o yoga vai ensinar até pela questão da não violência, né, que a gente até comentou um pouquinho de manhã. Não violência, gente, é um dos primeiros, principais, né, digamos assim, pilares do yoga. Não violência, a gente pode pensar assim, né? Ah, não violência, mas eu não sou violento, eu não bato em ninguém, né? Mas não é só essa violência, tá, gente? A violência física, realmente eu espero que vocês não batam em ninguém, porque a gente já passou da época né, das cavernas. Não é para bater em ninguém, né? De jeito nenhum. Filho, de jeito nenhum na rua, né? A gente vê, infelizmente, no Brasil e no mundo, né? Muita violência contra as mulheres, é uma tristeza, né? O que acontece, muito decorrente da bebida, né? Vamos falar a verdade, ou das drogas, né? Esse tipo de violência, mas a gente não deve bater em ninguém, tá? Mas não é só não bater, a não violência é muito mais profundo. A não violência é não agredir em palavras, é não xingar, é não menosprezar, é não criticar, é não julgar, e mais profundo ainda, em pensamentos, é não querer o mal do outro,
é não desejar o mal do outro, é não ser invejoso, tá? Então, a não violência é uma coisa muito profunda. O professor ele tem um livro que fala só sobre não violência, olha que interessante, como isso tem um assunto riquíssimo no yoga, né? Então, mas voltando, a não violência nessa questão do corpo eu tenho uma dor na coluna, eu vou fazer minha primeira aula de yoga. Aí eu já falei para o professor que eu tenho essa dor, o professor vai me orientar para, não faça isso. Eu comecei a fazer uma postura que eu acho, e o professor também falou que eu posso, que não vai me incomodar. Mas naquela postura começou a incomodar. Aí o que eu devo fazer? Paro e falo com o professor. Ou paro, se eu não posso falar, às vezes no online é difícil, para, isso eu oriento aos meus alunos. Não faz a postura, espera um pouquinho, faz outra postura que você sabe que não vai doer, e no final da aula você vem e conversa com o professor. O que não pode é assim, cada pessoa é uma pessoa, cada corpo é um corpo, cada um tem suas dores. Eu não posso querer fazer exatamente o que o outro faz, né? Só porque o outro está do meu lado e eu quero competir. Fulano está fazendo lá aquela postura, eu quero fazer igualzinho. Aí eu tenho dor na coluna, o fulano não tem. Eu vou me machucar, né? Se eu for fazer aquela postura. Então, primeiro de tudo, o que o yoga pode ajudar nisso, Rodrigo, é trazer essa consciência para o corpo, para a mente, para os pensamentos. Não devo exagerar aqui, não devo forçar ali. Isso não é fundamental para a minha saúde agora. Eu posso trocar de postura, eu posso parar um pouquinho, eu posso falar com o professor, né? Não deveria a gente ter dentro do yoga essa questão da vaidade, né? Da competição, do orgulho. Não, tudo que o professor mandou eu tenho que fazer, mesmo que doa. A gente sabe que às vezes no esporte, né, na academia, a gente foi atleta, né? A gente sabe como às vezes os treinadores puxam, né, no treino, no jogo, né? De maneira muitas vezes agressiva, né? O próprio Bernardinho aí, que talvez seja um dos maiores treinadores da história do Brasil, do vôlei, né? Quantos títulos o Bernardinho ganhou? Pessoa inteligentíssima, brilhante, mas você lembra como ele lidava com as atletas, mulheres e homens também, durante o jogo da Olimpíada? Ele era muito ríspido, muito enfático, né? Mas cobrando para que elas pudessem dar o melhor, né? Mas é um outro tipo de atividade. A gente sabe que na academia, no esporte, né? Ainda mais esporte de competição, né? Muitas vezes passa do limite do saudável. Você leva o corpo a uma exaustão, a um desgaste, que muitos desses atletas, depois que param, vão ter problemas físicos. Isso é muito comum em todos os esportes. Futebol, vôlei, waterpolo, ginástica olímpica, então, esse pessoal todo depois tem problema de joelho, problema de tornozelo, problema de coluna, porque levou o corpo a passar do limite para poder ter o desempenho ali, né? Então, a gente tem que aprender a conhecer os nossos limites, o nosso corpo, e devagar ir melhorando, né? Tiago, você falou dessa questão desse momento desse tempo que você trabalhou com as pessoas que estavam acamadas, né? Estavam no tratamento de câncer. Você tem alguma técnica que você possa trazer para pessoas que estão acamadas, para pessoas que às vezes não necessariamente estão acamadas, mas às vezes estão com alguma limitação, e para que elas possam, de repente, já colocar em prática e já começar a ter resultado? Rodrigo, o que me vem à cabeça agora, assim, é ensinar rapidamente uma técnica de meditação, né? Porque isso serve para todo mundo, e principalmente para as pessoas que estão acamadas ou com dor, né? Então, assim, eu vou fazer 5 minutinhos para a gente já encerrando também. É muito simples, tá? Mas que é muito profunda. Outra coisa que as pessoas confundem é que às vezes a gente fala em simplicidade e a pessoa acha que porque é simples não funciona. E no yoga e na meditação, muitas das vezes, o mais simples vai ser o que vai dar mais resultado e é mais profundo. Essa técnica de meditação, por exemplo, ela é simples, mas ela é usada por meditadores no mundo todo e por budistas que praticam há
20 anos, 30 anos e continuo usando essa técnica. Então, não é porque é simples que não tem valor. Pelo contrário, porque é simples tem mais valor, porque eu consigo fazer. Porque se eu desse uma coisa muito difícil, talvez algumas pessoas não conseguiriam, né? E não colocariam na sua vida. Mas por ser simples, eu consigo botar na minha vida e eu consigo fazer. Então vamos lá? Vai ser 5 minutinhos. Então vamos procurar uma postura confortável. Pode ser sentado na cadeira, alinha os ombros, abre o peito, respira um pouquinho. Eu vou tocar o sinozinho para começar e vou tocar para encerrar. É 5 minutos mesmo, não se preocupem que não vai demorar muito. Então, eu vou tocar aqui uma vez para começar, 3 vezes para terminar, tá? Fecha os olhos, respira um pouquinho. Então, nós vamos levar a nossa atenção primeiro para a nossa respiração. Apenas observe durante um tempo. Observe como está a sua respiração. Tente não interferir. E agora, quando você inspira, mentalmente você percebe o ar está entrando e quando você expira, o ar está saindo. A nossa mente vai fugir para algum assunto, traga de volta com carinho para a respiração. O ar está entrando. O ar está saindo. O ar está entrando. O ar está saindo. O ar está entrando. O ar está saindo. Faça uma respiração um pouquinho mais longa. Vai abrindo os olhos devagarinho. Então, gente, bem curtinho, né? Só para a gente conhecer um pouquinho da técnica. Você pode fazer isso na sua casa, a hora que você quiser. Senta num lugarzinho tranquilo. Quem puder sentar no chão, senta no chão. Quem precisar sentar na cadeira, senta na cadeira. Não é aconselhável a gente fazer deitado, porque vai dar sono, mas senta com a coluna alinhada e simplesmente observe a sua respiração. É como eu falei, isso é uma técnica, os budistas usam muito,
A gente chama de prana vichara. Vichara é observação, prana, do prana. Então, isso já é meditação. Aí você vai falar para mim assim, mas Thiago, a minha cabeça em 3 minutos andou por tudo que é lugar, eu pensei em tudo, eu não consegui meditar. Bem-vindo ao time Humanidade. A cabeça de todo mundo é agitada. Quem fala que tem a mente tranquila não é verdade. A nossa mente ela é agitada. Agora, com anos de prática, a gente começa a melhorar um pouquinho, mas ela continua agitada. E vão ter dias melhores, dias piores. Então, meditação é para sempre, gente. Eu falo, né? Igual escovar o dente. Não tem que escovar o dente, não tem que tomar banho, tem que meditar. Obrigado, Thiago, Gente, pela prática, pela namastê. aula de hoje. Obrigado. Pega essa praticazinha, quem nunca fez meditação ou que está voltando, e vai fazendo, vai começando a gostar, sabe? Você vai começar a gostar de ter uma mente um pouquinho mais em paz, de ter os pensamentos um pouquinho desacelerados. Então, repete, vai repetindo sempre, porque isso vai ajudar muito. Beijo, gente. Namastê. Valeu, Rodrigo.